Fala pessoal, boa tarde. A gente já começa mais um live aqui da Conta Azul. Boa tarde, Biel, Grazi, Rafael. Bruno já está por aí também. Pessoal, a gente vai ter uma live hoje super bacana. A ideia é a gente continuar falando sobre temas relevantes que são importantes para pequenas empresas, para empreendedores de maneira geral. E hoje a gente vai ter um super convidado, Bruno Nardon, um grande empreendedor desse novo momento digital do mundo, uma pessoa que eu admiro demais, vai estar aqui batendo um papo com a gente hoje. E muito a gente já tem falado, vou chamar já logo aqui o Bruno, sobre o momento que a gente está vivendo. Então é um momento difícil, um momento onde a gente sabe que essa crise vai passar, mas exige muito de donos de pequenas empresas, especialmente, porque precisam tomar decisões difíceis aí, né? Então tem um reforço aí que eu sempre gosto de fazer toda live que começa, cada vez mais importante de a gente apoiar os pequenos negócios, né? Comprar dos pequenos é bem importante nesse momento. Pode ter certeza que aquela venda do seu bairro está passando por bastante dificuldade, né? Então preferir os pequenos entre as grandes redes é algo muito importante e solidário que todos nós, não custa nada a gente ajudar e poder colaborar também. Bom, obviamente, momento de muitas decisões difíceis que precisam ser tomadas, né? O timing é bem importante, tomar a decisão na hora certa e essa decisão ser a mais correta possível. Então, muito a gente tem falado sobre corte de custos, como cortar corretamente, de maneira inteligente, não é sair cortando tudo que vai resolver o problema. Muita coisa de antecipar a receita, postergar despesas, e isso tem um lado muito humano, né? De pegar o telefone, ligar para cliente, ligar para fornecedor, né? Mostrar a vulnerabilidade, né? E isso é bem importante, a gente tem que estar bem para poder fazer isso como empreendedor, nossa saúde emocional tem que estar boa. Então tem muita coisa envolvida nesse momento, é importante a gente estar juntos e discutindo isso para garantir que os planos de todos estejam os melhores possíveis para o momento, né? Exige muita criatividade, muita forma diferente da gente encontrar formas de vender mesmo o negócio não está operando, não estando operando, novas ofertas, então a gente precisa estar bem. O papo de hoje é com o Bruno Nardon, vou chamar ele aqui agora, então para a gente começar esperando bastante. Vamos lá, conectei já o Bruno aqui, a gente começa agora. Smart Contábeis está ali também. Fala, Brunão, tudo bem, cara? E aí, meu, tudo bom? E você? Tudo jóia, cara. Obrigado aí mais uma vez pelo teu tempo, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu Super que prazer em agradeço receber pelo você. convite. Eu que Legal. agradeço pelo convite. Bruno, cara, sou super fã do teu trabalho, teu histórico é incrível. Tudo que você já fez no mundo digital aqui é algo que é meio que único, é difícil achar pessoas com toda a experiência que você tem. Então, fico muito honrado em ter você aqui hoje com a gente. A gente estava falando uma introdução aqui, estamos muito preocupados com as pequenas empresas, a gente sabe que essa turma vai estar sofrendo bastante, muitos, infelizmente, vão acabar ficando pelo caminho. Então, cuidar da saúde, cuidar da economia, cuidar das pequenas empresas é algo bem importante para todos nós nesse momento. E eu reforcei aqui o pedido, né, de comprar dos pequenos, porque é algo, cara, fundamental nesse momento. Acho que é algo simples, um ato de solidário que cada um de nós pode contribuir para garantir que a turma que não tem tanta condição, tanto caixa para sobreviver com uma receita menor ou até zero, consiga sair melhor dessa. Bom, Nardon, cara, antes de você se apresentar, acho que muitos que estão aqui acompanhando já te conhecem, já sabem quem você é, mas acho que é bacana você contar um pouquinho dessa história toda aí que você tem, o que você está fazendo hoje também. Cara, o mundo vai se tornar mais digital, não tem saída, né, cara? Depois do que a gente está vivendo aqui, se tem coisas boas acontecem, uma delas é que realmente me parece que o mundo vira muito mais digital. A gente vai encarar a tecnologia de uma outra forma, com outro nível de importância, de maneira geral. Já era algo importante, mas se torna ainda muito mais relevante para o mundo dos negócios e na vida das pessoas, né? Então, cara, vou te abrir essa live aqui já com uma pergunta, né? Como que você está vendo esse momento, né? O que você acha que são os segmentos que mais estão sendo afetados, né? Que você está acompanhando? E, obviamente, pedir para você se apresentar aí, cara. Boa. Bom, primeiro me apresentando super rápido para o pessoal que me conhece. Comecei a empreender aí em 2010, montei uma empresa junto com outro sócio que chama Canui, que é um e-commerce voltado para o público masculino. A gente vende mais roupa, artigos esportivos, mais voltado para o público masculino.
gente vendeu essa empresa no começo de 2015 para a Dafit, fiquei lá um tempo, e daí eu trouxe a Rappi para o Brasil. Né? A Rappi, eu acho que grande parte da galera deve conhecer aí. Trouxe a Rappi para o Brasil, fiquei 2 anos liderando a empresa aqui no Brasil, saí do dia a dia, não tenho, hoje sou sócio ainda, mas não tenho mais nenhum vínculo lá com a operação. E eu saí para exatamente montar um negócio de educação. Então, montei com o Thales Gomes e com o Alfredo Soares, 2 amigos nossos, né, Vini? Que a gente montou uma imersão mais voltada para dono, empreendedor e C-level de empresas, de grandes empresas, para que eles pudessem transformar o negócio deles, entender como esse mundo digital está atuando. Então, E esse Gestão negócio do 4.0. Gestão 4.0, eu queria até que tu reforçasse isso, porque eu acho que muitos que estão assistindo e vão assistir depois, é algo super bacana, acho que a galera tem que conhecer. É um trabalho fantástico que essa turma está fazendo. Legal, então, daí hoje eu tô, né, não sou o CEO do Gestão 4.0, a gente tem um CEO lá hoje que toca o dia a dia, mas eu estou próximo da operação. Em paralelo, eu também tenho um fundo de investimento em startups. Invisto em startups desde 2012 e tenho acompanhado tanto de uma maneira um pouco mais amadora antes, agora através de um fundo com mais 2 sócios também, que tem sido um negócio bem legal. E daí, já entrando na tua pergunta, né, que é o que o pessoal aí quer saber, como que eu estou vendo hoje esse mercado. Então, a gente, de todos os amigos que a gente tem, você aí que está no olho do furacão, né, você tem uma plataforma que, de fato, vê tudo que está passando de emissão de nota fiscal e assim por diante, então, você consegue também ter um tato muito grande dos setores que estão sendo afetados. Né? O que eu vejo hoje é que tudo que é presencial, né, tudo que você precisa de algum tipo de get together, das pessoas ficando juntos, cara, caiu muito. Então, desde eventos, então tudo de entretenimento, cinema, evento presencial, shows, tudo isso, cara, receita zero, você não pode aglomerar pessoas hoje, passando por negócios de educação presencial, então universidades, faculdades, o próprio Gestão 4.0, que é presencial, também a gente teve impacto, indo para coisas que têm um impacto um pouco menor, mas é grande também, como que é tão grande quanto, que são as aéreas, né? Tudo aéreas e rodoviárias também, tudo de transporte, onde você tem muita aglomeração de pessoas, e indo para o outro lado, para o outro extremo, que são empresas que estão, de certa forma, surfando, porque a demanda aumentou muito nesse momento, que são empresas como supermercados, farmácias, empresas de delivery, alguns e-commerces que também estão surfando muito bem esse momento, porque está todo mundo em casa pedindo as coisas de casa, mas muito mais e-commerces que trabalham com produtos que tenham mais utilidade no dia a dia para pessoas e menos coisas supérfluas, né? E daí ali no meio você vai ter todo o resto, né? Algumas empresas que de fato receita foi para zero, outras empresas de tecnologia também, como o próprio Instagram, se abria, cara, não era um negócio normal você ter uma live às 2 da tarde, né? Mas se você abre 7, 8 da noite, você tem 10, 15, 20 lives acontecendo ao mesmo tempo. Zoom, Skype, Microsoft Teams, todas essas ferramentas que ajudam as empresas a conseguir trabalhar de home office, acabaram tendo um crescimento grande. Então, a gente tem aí para tudo quanto é gosto, né? Mas o que eu vejo que grande parte aí do Brasil hoje ele é pouco online, né? A penetração do online hoje no mercado de varejo é de 5 a 6% das vendas que são feitas online. Isso por 2 grandes motivos. O primeiro grande motivo é cartão de crédito. Na internet vocês conseguem comprar com cartão de crédito ou boleto. Então, poucas pessoas ainda no Brasil têm acesso a cartão de crédito com crédito e quem não tem é quem mais precisa parcelar. Então, hoje é pequeno, então grande parte, a gente fala em 95% do mercado de varejo hoje ainda é presencial. Agora, imagina que as cidades, a grande maioria das cidades estão em lockdown, distanciamento social. O que acontece com esse cara que é o pequeno, médio, que alguns estudos aí de fora, e você deve ter até mais estudos e saber disso do que a gente, dizem que de 27 a 30 dias é o caixa de uma empresa pequena média. Então, basicamente se você ficar um mês parado, sem receita, acabou, né? Essas empresas vão morrer. Então, é isso que eu estou Exatamente, vendo. A cara. gente tem que trabalhar para conseguir ajudar o pequeno, exatamente como você falou no começo, e também entender que não vai ter o lado...
hoje o Brasil ele é muito polarizado, né? Você sempre tem um lado que só olha saúde, 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 estão certos. Você só tem o outro lado que olha economia, economia, economia. A mesma coisa serve para a política. Você defende o partido A, outro defende o partido B, e infelizmente as pessoas não têm maturidade para entender o outro lado e se colocar no outro lado para entender por que a pessoa defende aquela posição, né? E o que eu acho hoje que a gente vai seguir é para um meio do caminho onde a gente consegue tentar maximizar os dois. Tentar maximizar a saúde para que a gente evite o contágio e salve o máximo de vidas, ao mesmo tempo maximizando a economia de uma maneira que a gente não deixe os pequenos, os médios quebrarem, os autônomos, os MEIs, para que senão, no fim do dia, essas pessoas vão ficar desempregadas, vão aumentar o desemprego, não vão ter o que colocar na mesa. Então, acho que no fim do dia vai ter esse meio do caminho, né? Que as pessoas estão falando muito desse lockdown vertical, seletivo, né? Que a gente está até renomando aí de seletivo. Eu acho que vai ser no meio do caminho a solução para isso. Legal, cara. Pô, acho que, bom, vocês viram a introdução do Bruno, para quem não conhece, uma fera, é um monstro, já vivenciou muita coisa, um cara super novo que vivenciou muita coisa, então tem muito para ajudar, e dá para ver já nessa introdução. Realmente, assim, acho que o que nos preocupa é bastante a situação de caixa. Até eu vi que o Thales Gomes está participando aí. Beleza, Thales? E tá sacaneando com o Nardon aqui, mas fez uma pergunta interessante, né? O ponto é assim, eu tenho topete, você não tem, então pois é, no meio estamos igual. O topete eu vi que não era comigo. E, cara, a questão de caixa realmente é um negócio muito crítico, né? A gente viu aquele estudo, é um estudo que foi divulgado de 2016 com 600 mil empresas americanas, que a média era 27 dias, sendo que restaurantes chegava a 16. Então a realidade no Brasil é pior ainda. A gente sabe que pela gestão, a cultura de gestão financeira e administração, tem muita gente que, cara, vive dia após dia, né? Principalmente o lado do autônomo. Então a gente está tentando levantar bastante informação, compilando, os dados estão ficando mais confiáveis agora para a gente começar a publicar algumas coisas, mas, Thales, a resposta que eu tenho para te dar já agora, ela é bem menor do que aquele estudo que foi colocado. Então isso me preocupa bastante, é por essa razão que a gente está tentando ajudar muito aqui. Cara, Bruno, um ponto interessante que você falou, e eu acho que essa questão das empresas buscarem ficar mais digital agora, cara, o que você consegue ajudar toda essa turma que hoje muitos pequenos negócios estão de maneira obrigatória tendo que pensar em diversificar canais mais digitais. Então está falando de e-commerce, está falando de delivery, muita gente não queria, estava resistindo a isso, e agora tem uma avalanche de gente querendo, por necessidade mesmo, se adequar à tecnologia em si, né? Mas, cara, quais são os erros mais comuns que você tem já para compartilhar para essa galera marinheiro de primeira viagem, tentando navegar nesse mar digital, que a galera mais acaba falhando nesse processo, né? E quais dicas aí você traz, então, para quem, por necessidade, vai ter que fazer esses movimentos com mais velocidade, sem aquele tempo de quem já estava preparado, que teve no passado, né? Perfeito. Bom, só retomando um ponto antes, daí eu vou para a resposta da tua pergunta. No começo da live, muita gente me conectou aqui durante agora, né? Você bem pontuou que as empresas, elas têm duas frentes que elas têm que atacar, uma frente de custo e uma frente de como gerar mais receita. Acredito que custo, a gente já bateu bastante aqui no que priorizar e como conservar o máximo de caixa. Não vou falar desse ponto, eu vou falar do ponto de receita mesmo, que tem bastante a ver aqui com a tua pergunta, né? O que eu vejo, normalmente, que o pequeno e médio varejo acaba não fazendo no dia a dia, tá? Primeira coisa, independente de ser digital ou não, utilizar essa ferramenta, é trabalhar em toda a base de clientes que ele já tem dentro do próprio negócio. Então, algumas empresas, ao longo do tempo, conseguiram criar uma base de clientes importante, através do sistema deles de cadastro, a cada vez que fazer uma venda, e ali tinha um e-mail ou telefone dessa pessoa. O que eu falo aqui, a primeira coisa, o teu ativo mais valioso hoje é teu cliente. Se você não fez isso antes da crise, assim que voltarem as coisas ao normal, comece a fazer. Comece a ter algum jeito de cadastrar esses seus clientes. Porque provavelmente o que você vai ver é o seguinte, esses clientes voltam a comprar de você bastante, então eles vão ter uma recorrência boa e vão ter uma frequência também boa de compra, dependendo do que é o seu negócio. Então, tem um framework que chama RFM, que é a recência da última compra, a frequência que essa pessoa comprou com você. E se essa pessoa não tem muita frequência de compra, qual que é o valor monetário que essa pessoa gastou no seu negócio? Basicamente, se você faz uma matriz super simples, você pode baixar no seu Excel
do seu próprio sistema de vendas, aí essa base de clientes, e fazer uma análise super simples, pegar os clientes, fazer uma tabela dinâmica e ver quais foram os que mais já compraram comigo, quais foram os que compraram há pouco tempo atrás, e ativar esses caras, seja através do WhatsApp, seja através de um SMS, seja através de um e-mail, e explicar, de fato, o que está acontecendo agora, né? Então, quando você é pequeno ou médio, fazer isso na mão é fácil. O problema é quando você é muito grande, porque você tem muitos clientes, é um pouco mais difícil. Você vai ter que usar ferramentas. Agora, hoje, se você tem uma loja, por exemplo, de varejo, o que os seus vendedores estão fazendo? Provavelmente nada. Se você pegar essa base e esses próprios vendedores ativarem cliente a cliente, falando, oi, eu sou da loja tal, vi que você comprou tais produtos tantas vezes, você não quer, ó, a gente está com esses produtos em promoção, você não quer ver para ajudar a gente durante esse momento? Putz, isso é um ponto positivo. Outro ponto positivo, se você tem um restaurante, também, mesma coisa, olha, a gente viu que você fez um pedido aqui a última vez tal data, que você gostou desse prato, você não quer refazer esse pedido e eu mando para você? Então, essa é a primeira parte, trabalhar dentro dos clientes que você já tem. E por que isso é importante? Porque isso não depende de tecnologia. Isso depende de você ter esse cadastro antes. Ponto, primeira coisa. Segunda coisa, quais são os mecanismos para você criar novos canais de venda? E daí eu vou partir em duas frentes aqui, tá? A primeira frente falando mais de varejistas que vendem produtos e depois mais da área de restaurantes e supermercados, tá? Talvez supermercados um pouco menos, mas mais restaurantes. Vamos começar dos varejistas que vendem produtos, tá? Depois a gente pode falar de serviço também. Os que vendem produtos. Cara, basicamente, o que você deveria fazer hoje? Você deveria usar a internet ao seu favor. Utilizar a internet ao seu favor quer dizer que você precisa ter um e-commerce? Não, não quer dizer isso. Quer dizer simplesmente que você pode fazer uma campanha muito simples na tua cidade, que provavelmente ainda vão ter pessoas procurando por certas palavras-chave no Google, e você mandar essa pessoa para ela ligar num número de telefone, para ela te mandar um direct message no Instagram, para ela te mandar uma mensagem no WhatsApp, você coloca ela num fluxo para ela falar com algum vendedor, alguma pessoa tua que hoje vai estar ociosa, porque ela vai estar de home office, né, ou não vai estar trabalhando, que você poderia usar essa pessoa a ajudar a vender. Muito mais do que ter um e-commerce, é entender como eu trago pessoas, como eu trago esse fluxo que passam nesses shoppings online, né? O Google é um shopping online, tem um monte de gente passando ali. O Instagram, o Facebook, são outros shoppings online, tem um monte de gente passando lá. Como eu uso isso para trazer as pessoas que estão ali para o meu negócio? Essa seria a parte mais básica. Quando você é médio ou grande, já é mais difícil você controlar isso 1 a 1, mas quando você é pequeno, você consegue. Quando você, ainda que você seja pequeno, que você seja médio ou grande, vale a pena você montar um e-commerce. Daí eu recomendo vocês a falar um pouco com o Alfredo Soares, que é meu sócio lá de gestão 4.0, ele também é sócio da Vetex. Eles têm soluções que eles estão dando gratuitamente, eu acho que é através da loja integrada, nesse momento, para as pessoas criarem e-commerces e plataformas muito rápido. O que é o ponto de você conseguir criar uma plataforma hoje de e-commerce? Qual que é a grande dificuldade? De novo, trazer tráfego, trazer visitas para essa sua loja. Então, nada adianta você criar um e-commerce e esperar que as pessoas venham automaticamente. Criar uma loja online é que nem criar uma loja no meio do deserto. Ninguém vai passar na frente, você vai ter que adquirir essas pessoas. E daí, quando você tem um e-commerce, tem 2 caminhos que você pode seguir. Um caminho que é plugar em um marketplace, e marketplace daí seria colocar os seus produtos para vender no Madafit, se forem produtos de moda, na Canui também se forem produtos de moda, na Magazine Luiza, na B2W, em todas essas grandes empresas que hoje tem um fluxo grande de pessoas passando. No fim do dia eles são shopping, você vai colocar teu produto ali naquela vitrine e essas pessoas, você vai pagar uma comissão por cada venda, provavelmente a sua margem de contribuição não vai ser tão boa se você tivesse feito essa venda direta, porém já é algo de imediato. O que acontece? É um pouco mais difícil você fechar a parceria com esses caras super rápido. Acredito que todos eles, e até tem propaganda do Magazine Luiza na TV, com o próprio Luciano Huck levantando essa bandeira, para o pequeno e para o médio entrarem lá no site deles para tentar se acoplar a eles e colocar os produtos para venderem lá. Tá? Então, essa é um caminho para quem vai montar o e-commerce. Outro caminho é você ter o seu e-commerce próprio, trabalhar já esses seus clientes antigos, fazer eles entrarem no e-commerce para comprar através de lá, ou começar a trazer tráfego. O que é importante desse varejista físico entender é o seguinte: normalmente na loja física, a cada 10 pessoas que entram, 5, de 4 a 6 pessoas compram, convertem. Então, a conversão é muito alta. Logicamente, dependendo do ponto que você tem. Na internet, a conversão é a cada 100 pessoas que entram, 1 ou 2 compram algo.
Então, a conversão não é a mesma que você tem na loja. Isso não quer dizer que você deveria se desanimar. Você precisa fazer a conta para ver se aquilo lá fecha ou não. Por isso, esse lance de colocar nesses marketplaces. Então, esse é um caminho para quem tem loja que vende produtos físicos. Quando a gente fala de restaurante ou supermercado, tem muitas plataformas de delivery. Uma delas é a Rappi, que eu trouxe para o Brasil, né? Que você pode entrar em contato com a turma que está lá hoje no dia a dia e eles vão te ajudar e auxiliar a colocar o seu restaurante para fazer essas vendas online, o seu supermercado também, dependendo de qual plataforma for para fazer. E não tem só a Rappi, também tem o iFood, que a gente também é amigo lá do Blois, e também tem o Corner Shop, também tem o Supermercado Now, que foi adquirido pela B2W. Existem várias ferramentas. Hoje também tem o Delivery Direto, que é uma plataforma onde você pode ter o seu próprio e-commerce, a sua própria plataforma para você vender por lá. Lembrando que é o mesmo problema, você vai ter que gerar fluxo para a sua plataforma versus colocar numa dessa que já tem muita visita, né? Então, eu vejo que são esses dois caminhos. Para a pessoa de serviços, deve ser caso a caso. De novo, trabalhe a sua própria base de clientes. E, em segundo, tente utilizar a internet para oferecer os seus serviços em uma determinada região. Eu acho que o principal aqui não é só isso. Isso daqui a gente está falando de novos canais, né? Quando você pensa no funil da jornada de um cliente, primeiro você vai ter a aquisição, depois você vai ter a conversão, depois você vai ter a retenção. A primeira coisa que eu falei aqui é trabalhe na retenção de quem já é teu cliente. A segunda coisa que a gente falou, melhore a aquisição e, segundo, melhore a sua conversão. Quando eu falo de melhorar a sua conversão, principalmente para negócios que são serviços, o que você vai ter que mudar é a sua proposta de valor para o seu cliente final. Quando eu falo proposta de valor, é você entender, poxa, antes eu cobrava por um serviço meu como advogado, como contador, talvez 100. Agora eu vou precisar entregar muito mais, cobrando o mesmo valor durante esse período de 2, 3 meses que vai ser durante a crise, porque senão eu não vou conseguir vender, senão não vou conseguir mais trazer receita. E, logicamente, cada caso é um caso. Mas imagine no seu negócio como você pode melhorar a sua proposta de valor do seu próprio produto. Aqui falando de gestão 4.0. A gente tem a imersão que é presencial, né? Ela é muito focada em dono de negócio, C-level. São pessoas que estão muito interessadas em 3 coisas. 1, aprender conteúdo. 2, ter uma mentoria nossa e entre todos os alunos. E 3, fazer networking, tá? Qual que é a dificuldade da gente trazer esse nosso produto para o online? O conteúdo ele vai ter igual, a mentoria ele vai ter igual, mas esses caras, esse stakeholder, essa persona valoriza muito o networking. Então, para a gente está sendo muito difícil fazer a imersão durante esse período de quarentena, né, de lockdown. A gente está transferindo para outras datas no futuro, todos estão transferindo, quase nenhum cancelamento. Eu acho que de todos que a gente transferiu teve um, porque exatamente a pessoa que cancelou era uma pessoa que tinha um negócio de eventos e basicamente ela não vai ter receita pelos 4 próximos meses, mas ela disse que assim, se recuperar ela volta. O que a gente fez? A gente está criando novos produtos para conseguir ajudar esse empreendedor que está passando por isso agora, vivenciar a crise. Então a gente fez um produto super barato, tipo de entrada, que basicamente todas as lives que a gente participa ou que a gente faz no nosso perfis, a gente está colocando elas depois, tipo, meio que um banco de dados, que essa pessoa pode assinar, é um valor super barato, para ter acesso a todas essas lives e ver exatamente o que você está fazendo, que a gente está batendo papo aqui, ter os insights dessas lives. Esses são os produtos. Um outro produto, a gente tinha um de growth, que ia ser presencial, que a gente fez ele online, e depois que passar todo esse momento, a gente vai fazer um dia presencial para a galera ter esse terceiro ponto que eu te falei de networking. A gente também está criando pro Gestão 4.0 principal, que é focado para C-Level, uma proposta de valor novo. Então, a gente estendeu o prazo de pagamento, a gente tirou os juros que a gente tinha para parcelamento, a gente mudou, a gente está dando um pouquinho mais de desconto nesse momento e, principalmente, a partir do momento que a pessoa tem acesso hoje à Gestão 4.0, a gente já começa semanalmente com mentorias coletivas a ajudar esse empreendedor para passar por essa crise. Porém, a gente sabe que esse produto é um produto que a gente entrega muito mais do que a gente entregava antes, mas vai ser por um período de 2 ou 3 meses. Então, o que a gente está fazendo? Aumentando a percepção de valor pro momento. Então, pegando o nosso produto e mudando algumas coisas e testando muito rápido para ver o que funciona, o que não funciona, o que funciona a gente tenta escalar. Então, acho que essas são as 3 recomendações aí minhas principais, tanto de canal quanto em repensar o seu próprio modelo de negócio.
E daí uma coisa até que eu acho que é importante só para fechar esse tema é o seguinte, tem uma aula em um case de Stanford que eles têm uma aula lá de empreendedorismo, né? Nessa aula de empreendedorismo, basicamente o que o professor fazia, ele dava $5 para cada grupo de alunos. Eram grupos ali de 5, 10 pessoas, tinham 5, 10 grupos, ele dava $5 para cada, falava, vocês têm 3 dias para fazer esses $5 virarem o máximo de dinheiro. O que acontecia? Alguns grupos iam lá e pegavam esses $5, compravam canetas, pediam para as pessoas, para professores famosos ali da região assinar, escrever uma carta e vendia essa caneta por um valor muito acima do que aquela foi o custo da caneta. E daí esses grupos conseguiam fazer aqueles $5 virar 100, $200. O que foram os grupos campeões? O que os grupos campeões que mais fizeram esse dinheiro retornar fizeram? Eles pegaram essa nota de $5, eles rasgaram a nota de $5 e partiram de uma prancheta em branco. Eles falaram, cara, não é porque que eu tenho $5 ou não é porque que eu tenho o que eu estou fazendo hoje que eu tenho que continuar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eles foram lá e pensaram, o que eu posso fazer hoje, nessa situação, que eu vou agregar valor para alguém? E daí alguns deles falaram, cara, tem um restaurante aqui em São Francisco que sempre tem fila quilométrica. Vamos ficar lá na fila, todos os alunos, e a gente vende posição na fila. Vendiam por $50, em 3 dias fizeram $1.000. Tô dando exemplo, não lembro dos números. Só. Um outro grupo falou, cara, a gente vai ter 10 a 15 minutos para mostrar durante a aula o que a gente fez, fazer a exposição do que a gente fez, como a gente fez, por que a gente fez aquilo. O que eles fizeram? Venderam esses 10 minutos para uma empresa grande lá do Vale, para eles poderem fazer o pitch para contratar alunos de Stanford, que as empresas estão loucas por contratar pessoas boas. Quanto eles ganharam? $5.000. Então, quando você fica muito amarrado ao que você tem hoje, você acaba limitando a sua cabeça em outras coisas que você poderia estar fazendo, que poderiam te trazer receita agora, nesse exato momento, que provavelmente não vai ser o que você vai fazer no futuro. Mas, pelo fato de você estar nesse momento de pressão, nesse momento de necessidade, você acaba sendo criativo e criando novas coisas que vão até te fazer, seja no seu negócio principal, ou seja nesse negócio que seja paralelo, outra coisa que você está pensando, que vão te requestionar e te desafiar a falar, poxa, na hora que você voltar no seu negócio no dia a dia, será que eu não estou vendo e enxergando as coisas de uma maneira diferente? Então, acho que isso é importante. O que eu estou falando aqui não é desista do que você tem hoje, não é. Tente ao máximo, seja perseverante em tudo que você pode fazer para fazer o teu negócio hoje, vender mais, se hoje você está com receita zero. Mas se você não tem nenhuma outra solução, o que você vai fazer? Cara, procura outras maneiras. Vou dar só um exemplo aqui disso no dia a dia. Um amigo meu, amigo próximo, ele tem uma padaria aqui em São Paulo. A padaria dele está fechada. Basicamente, o que ele começou a fazer? Vender ovo de Páscoa. E como ele está vendendo ovo de Páscoa, no Instagram, no WhatsApp, ele falou, cara, iris lariris, eu não posso ficar sem dinheiro, eu tenho que pagar a conta. E ele está mandando nos grupos, sendo super transparente, a galera toda está ajudando. E, cara, está vendendo ovo de Páscoa. É isso. Se virando. Então, assim, se virando nos 30. Então, acho que tem que ter essa percepção no meu ponto de vista. Cara, faz todo sentido. Bom, gente, olha só, não é à toa que eu acho que esse cara é um monstro, né? Você pode ver que pouquíssimo tempo, a quantidade de coisas que ele trouxe, são coisas fundamentais, né? Obviamente a gente começou falando, a gente vem falando dessa questão prática de caixa, que tem que cortar coisas, tem que segurar, mas no fundo, o que mais importa é o que está nas nossas mãos, né? E uma coisa que está nas nossas mãos são os clientes, né? Então começar pelo cliente, aquela coisa de estar próximo, entender o que está acontecendo, como é que você consegue ajudar, e isso passa por pensar simples, porque às vezes o cara começa a querer montar um e-commerce, vou ter que estruturar tudo isso, mas é difícil, é complexo montar um e-commerce, você tem que gerar demanda, você tem que botar esse negócio todo tecnologicamente falando, funcionar, tem a VTEX que está ajudando, tem toda uma série de vantagens que você consegue encontrar agora, mas é algo difícil e caro também gerar demanda para que você consiga de verdade performar e ter uma receita relevante por esse canal. Mas começar simples pode funcionar muito bem, né? Usar a rede social, tentar encontrar onde é que está seu público de uma maneira inteligente, rápida e barata. Isso hoje tem muita oportunidade, porque como você falou, né, Nadon, cara, momento de crise é um momento de restrição, e todo momento de restrição é um mar cheio e azul também para o empreendedor, porque é um momento de criatividade. Repensar, pensar diferente, repensar a oferta, repensar o negócio, talvez é um momento também. Então, acho que também isso exige, para conseguir pensar dessa forma, fora da caixa,
tem que estar bem, né? A cabeça tem que estar boa. Exato. E tem que cuidar para não cruzar um limite ali, porque muita gente tem realmente situações difíceis. Tem que endereçar o crítico para conseguir ter o estoque de tempo para poder pensar. E aí que você vai conseguir ter a sacada para sair bem desse momento. Então, assim, Exato. migrar para Daí o digital... Falei. Não, vai lá, continua. Não, migrar para o digital é uma coisa que tem que entender bem, né? Então, achei legal que você trouxe dicas bem práticas para quem nunca fez isso poder dar o primeiro passo. Exato. E assim, uma das coisas eu acho mais importante é que lá na Canui, né, e dar um caso super rápido, a gente quase quebrou a empresa com 5, 6 meses de vida. A gente começou a vender um produto que era um quadriciclo motorizado que custava 10 vezes mais do que o ticket médio da empresa. Na época a gente tinha pouco controle, tinha pouca inteligência de dados, e a gente começou a vender aquele quadriciclo e a gente não percebeu que estava tudo sendo vendido pelo boleto. Quem já comprou pela internet sabe que a taxa de cancelamento de um boleto gira em torno de 50% a 60%. Nesse caso, foi quase de 100%. Essa crise de quase ter quebrado a empresa, eu acho que cortou um pouco, né? Ou você ouviu Cortou aí um o que eu tô pouquinho, falando? mas Mas tudo bem. Opa, agora Acho que voltou, cara. Acho que agora... Peraí. Voltou. Boa. foi aí. Cara, acho que foi aqui. Deu uma travada na internet aqui, acho que voltou, né? Sobrecarga tá para todo Tranquilo. mundo. Não, Vamos tranquilo. lá. Boa, opa, voltei aqui. Voltei. Mas é isso, assim, o caso que eu estava contando é o seguinte, o resumo da história, nesses momentos de crise, que você entende que você tem várias oportunidades, que você nunca se desafiou o suficiente, porque você está numa zona de conforto do dia a dia, e você acaba não se desafiando para falar, cara, será que isso é possível? Como que eu faço? Como que eu faço? Como que eu faço? E no fim do dia, sobrevivem quem é totalmente alucinado em estar fora da zona de conforto. E o que acaba acontecendo com a gente é natural do ser humano. A gente foi lá, o primeiro, o segundo ano da gente montar um negócio super difícil, trabalhando um monte, e daí depois você vai mudando de momento de vida, e você quer ter também um pouquinho de tranquilidade e entrar na sua zona de conforto. Uma coisa que eu falo muito é que, cara, na zona de conforto não tem crescimento, e na zona de crescimento não tem nenhum conforto. Então agora a gente está numa zona de nenhum conforto, onde provavelmente a gente vai ter muito crescimento. Espero que a grande maioria das empresas, dos pequenos e médios, consigam passar desse rio e não se afogarem, porque lá do outro lado do rio vai ser muito melhor. Muito legal, cara. Zona de crescimento não tem conforto, na zona de conforto não tem crescimento. Excelente, anotei aqui. Cara, Boa. Nedon, e por outro lado, assim, vamos lá, tem gente que está nos ouvindo aqui hoje, assistindo, falando, e que já tem essa estrutura montada, né? Então, vamos lá, tem gente que já está vendendo, tem estrutura de e-commerce, já vende digital, usa delivery, e eu vejo que talvez essa turma também está enfrentando uma série de desafios, né? Então, quais são os desafios que você vê hoje que quem já tem essa estrutura digital, outros canais, vende por e-commerce, usa marketplace ou talvez até delivery, né, nesses diferentes canais que estão disponíveis, que você já mencionou, né? Quais são os desafios que essa turma está enfrentando, né, e quais dicas você traz? A gente ouve falar um pouquinho de logística, né? Está demorando para os pedidos chegarem. Né? O que você está vendo e quais são os maiores problemas e dicas que você traz? Tá, bom, aqui assim, acredito que o principal é que esses negócios foram impactados positivamente. Então, eles tiveram
na sua grande maioria, um aumento de demanda muito grande. Por esse motivo, imagine o seguinte, imagine que você está fazendo 100 pedidos por dia e da noite para o dia você está fazendo 500. Você não está preparado para esse aumento repentino de demanda. Não está preparado de nenhum lado, nem do lado técnico, de tecnologia, nem no lado principalmente de operações. Então, o que precisa entender, né, na maioria desses casos, se você tem um aumento repentino de demanda, imagina no caso de delivery, não tem entregador suficiente para fazer essas entregas. O que acaba acontecendo é que em horários de pico, todo mundo está em casa, porque não está saindo para comer. Às vezes, as pessoas têm preguiça de cozinhar em casa, isso é normal, por isso que as pessoas pedem delivery. Pedi hoje no meu almoço delivery aqui na Rappi, maravilhoso, como sempre. E o que acaba acontecendo é que existe esse descasamento entre demanda e oferta para fazer a entrega. E é isso. Basicamente, o que você percebe é que essas empresas, seja Rappi, iFood ou qualquer uma outra, se você entrar nos sites dos maiores supermercados e até os supermercados menores, mas que têm entrega, você vai ver que eles estão bucados 4, 5, 6 dias para frente em agendamento para entrega. Por quê? Porque eles não têm capacidade de operação, eles não conseguem da noite para o dia virar aquela operação. Logicamente, todos eles estão melhorando, se antecipando, contratando gente para ajudar a fazer essa parte de operação, mas o que você tem que entender do teu lado é que bom que você está do lado positivo, né? Do lado que está tendo mais demanda, e como você tenta dar melhor experiência e sempre ser transparente em alinhar a expectativa com o cliente. Porque como você está crescendo muito rápido, às vezes a qualidade que você está crescendo também não vai ser boa. Isso vale para todos. Quem aqui já não passou pelo ponto de você pedir uma entrega e aquela entrega nunca chegou na sua casa, mas ela saiu do restaurante? O que aconteceu? Provavelmente o entregador levou para a família dele para comer aquela sua comida ou aquele seu supermercado. Cara, as pessoas também têm necessidade. É culpa da plataforma? Não. É culpa daquela pessoa? Não. É culpa, cara, é culpa do momento. Não é algo que está no nosso controle. O que vai acabar acontecendo, infelizmente? Esses entregadores ou esses prestadores de serviço que tentam se aproveitar do sistema, infelizmente, vão acabar não podendo mais prestar serviço para esses sistemas, e é algo momentâneo. Então, você vai ter, cara, 1 ou 2 semanas que vai ser difícil, né, para a operação, mas depois de 2, 3 semanas, se as empresas conseguirem rapidamente se adaptar, elas já vão voltar num patamar aí de boa operação. E eu falo isso a mesma coisa para vocês que estão tendo um aumento de demanda repentino. Pense bem se isso é passageiro ou se isso vai durar para sempre. Se isso é passageiro, também entenda, se você colocar os custos maiores de trazer uma operação maior, você vai conseguir depois arcar com essa operação, se depois dessa crise a sua demanda diminuir. Então, seja muito, muito esperto em como escalar a sua empresa e também como diminuir a sua empresa. Acho que os dois lados tem que tomar cuidado. Pô, muito interessante, né? Porque realmente tem talvez esse descuido de achar que essa demanda vai durar, pode ser um tiro no pé, né? O cara vai estruturar uma operação que depois não vai dar conta de pagar porque o volume cai. São os dois lados. Tem a receita caiu agora, então tem que cuidar dos custos e garantir que a empresa esteja alinhada em termos de custo de operar com a nova realidade de receita, e depois a receita volta. E tem o cara que, putz, a receita bombou, né? Então estourou agora, tem que melhorar a operação para conseguir atender essa demanda, só que isso pode ser um tiro no pé também. É um equilíbrio, acho que o momento é de autoconhecimento, autoconsciência mesmo, para entender de verdade o que fazer. E a gente fala muito que tem muitos recursos que podem ajudar nesse momento, né? A gente fala muito do papel de algumas pessoas, esse próprio live aqui, tem muito material que o empreendedor de sucesso está fazendo, está compartilhando. Ou tem, no aspecto financeiro, a gente fala do contador também, que às vezes o cara não manja de finanças e não é obrigado a manjar, porque o negócio dele talvez é o core business ali do negócio, mas traz alguém que manja de finanças para analisar teu plano, ver se você está cortando certos custos, traz alguém que vai te ajudar talvez a estruturar esses canais, pelo menos dar um pitaco, né? Assiste vídeo, lê, né? Então é um momento também que a gente precisa estar atento, porque pode ter muita armadilha, né? Tanto é que uma das armadilhas que a gente vem falando também é a questão até mesmo de empréstimo, né? Muita coisa está sendo oferecido para o governo, né? De apoio, né? Linhas de crédito com taxas super interessantes, mas mesmo uma taxa interessante, uma carência boa e um prazo maior para pagar, se essa coisa não falar com fluxo de caixa, você vai
postergar um problema. Lá na frente você vai ter um Sim. baita problema também. Né? Então é um momento de muita consciência. Né? Tem uma galera aqui que fez alguns comentários sobre serviço, cara. O que você tem visto assim para quem presta serviço, né? Que opções esses caras têm? Que dicas você tem para trazer para essa turma? Tá, bom, de serviços foi um pouco do que eu falei no começo, né? Você vai ter que, de fato, entender se o seu serviço hoje adiciona valor ou não para aquele cliente final e vai ter que, de alguma maneira, adaptar esse teu produto ou serviço para essa realidade que a gente tem hoje. Então, assim, basicamente, depende muito, de novo, não tem uma solução que serve para todos, mas eu acho que tem que ter essa mentalidade daquilo que eu falei lá do case de Stanford, de, poxa, será que o meu produto hoje eu consigo adaptar ele, até mesmo o exemplo que eu dei do Gestão 4.0, para quem entrou mais tarde aqui na live e não viu, depois pega aqui na hora que a gente fechar, vai ficar aqui disponível no perfil do Conta Azul, assiste essa parte, eu acho que o case ele é bem importante, tá? Para mim é mais ou menos isso, é como você consegue nesse momento estar perto dos seus clientes para poder ajudar eles no que for necessário. E daí entender a realidade daquele cliente, se o seu serviço hoje é um must-have, ele precisa ter aquilo, ou se é um serviço que é um nice to have, que é meio que a cereja em cima do bolo, e ele provavelmente vai, às vezes, cortar nesse momento, mas você estando próximo, pode ter certeza que no momento que a crise passar, você vai ser o primeiro que ele vai lembrar, porque você estava lá ajudando ele, até entendendo o momento do cara, mas se propondo para ajudar. Então, eu acho que é muito isso. E, às vezes, nesse momento, que você tem que fazer já que, às vezes, ninguém está pagando pelo serviço, por que você não oferece ele de graça? O seu tempo, se você não vai conseguir monetizar ele, você já gastou. E o tempo não vai voltar para trás. Então, essa 1 hora que você está na tua casa fazendo nada, por que você não está essa 1 hora ajudando alguém? Entendeu? E se nessa 1 hora que você está ajudando alguém, vão ser possíveis leads que, de novo, vão lembrar de você no futuro, vão degustar o teu serviço. Se você adicionar valor para essas pessoas, o que vai acontecer na hora que elas puderem pagar, elas vão lembrar de você. Então, eu acredito muito nisso. Assim, tem horas de ganhar dinheiro e tem horas de ajudar. E agora a gente está na hora de ajudar. Com Eu falo isso certeza. aqui para quem tem caixa e para quem pode. Então, tudo que você falou ali no começo de ser solidário, pensar no cara próximo, no serviço próximo. Por exemplo, eu na pessoa física, tudo que presta algum serviço para mim, seja personal trainer, seja a escola do meu filho, seja a diarista, etc., eu estou continuando pagando igual, porque eu tenho condições. Eu não vou negociar nada, porque eu Legal. sei que essa turma, elas precisam disso. E você, desse meu personal, manda mensagem todo dia aí, você está fazendo exercício ou não? Cara, vamos lá, vamos fazer um negócio aqui pelo WhatsApp. E eu falo, cara, é impossível fazer porque eu estou fazendo home office com meu filho. Fazer home office com meu filho... Você tem filho, Vini? Tenho 2 filhas, cara. Uma de 8 e outra Então, de 3 anos. então, eu imagino que você esteja aí passando por algo parecido, né? Estou fazendo turno aqui com a minha esposa. Eu trabalho um pouco, ela cuida do filho e vice-versa. Agora ele está dormindo. É Então, está de verdade. boa. Então assim, ajudar nesse momento é importante. Então, a minha dica aí para quem presta serviço entenda se você consegue ajudar de alguma maneira. Tente cobrar por isso, lógico. Tente melhorar a percepção de valor pelo mesmo preço, ou se não abaixe o seu preço, ou se não crie um produto novo que você possa adicionar valor nesse momento na vida dos seus clientes, ou se você vê que nenhuma dessas coisas deu certo, cara, simplesmente faça meio que um free trial, né? O modelo freemium, que a gente chama aí, que é de grátis, e em algum momento essa pessoa vai lembrar de você, vai degustar e vai Total. lembrar para te ajudar. Total. E E tem daí a última, muita. e daí só Vai para lá. fechar, que eu acho que uma coisa que é importante, imagino que vocês também tenham feito alguns guias aí de como ajudar o empreendedor. Depois, se vocês quiserem, o pessoal que está me vendo, quem não é da minha própria rede, né, segue lá, @bruno.nardon. Tem um guia lá que a gente fez no Gestão 4.0. Então, tem uns 20 itens, desde como melhorar despesas, como pensar em receita, como pensar em marketing, para os empresários, desde empresa grande para empresa pequena nesse momento de crise. E o que eu acredito é o seguinte, tem uma parte grande lá de impostos. Impostos a gente sabe que é uma parte importante do custo das empresas. No fim do dia, o governo ele é nosso sócio. Eu gosto de pagar imposto. Cara, eu tenho tesão por pagar imposto. Se eu estou pagando imposto, quer dizer que eu estou gerando emprego, que eu estou ganhando dinheiro. É que o meu Quanto negócio mais está pagar, movimentando a melhor, né? economia. Quanto mais pagar, melhor. Logicamente que no momento que você está com caixa numa situação difícil,
você vai ter que renegociar com seus fornecedores, não, e caso a caso, entender que o pequeno você vai ter que ajudar, entender com o grande, ser muito transparente nessa comunicação sempre. Você vai ter que olhar todos os cozinhos deles em impostos. E daí eu acho que, assim, que contador e advogado pode ajudar muito hoje as empresas que eles atendem, é isso. É se antenar a todas as medidas provisórias, tudo que o governo está soltando, seja para simples, lucro presumido, lucro real, e auxiliar esse pequeno, esse médio, esse grande empreendedor, porque a grande empresa tem os mesmos problemas que a pequena tem de caixa, auxiliar ele a falar, cara, essa é a melhor decisão que você poderia tomar agora. Porque, no fim do dia, os empresários, a maioria deles, eles não é que eles não gostam de finanças, é que eles estão no dia a dia fazendo a operação acontecer. E se você vem, cara, olha isso daqui que tem para o simples, sua empresa é simples, você tem tantos CLTs, dá para você pegar essa ajuda do governo para você fazer tal coisa. Cara, você é uma empresa de lucro presumido, agora em abril você teria que pagar um imposto de renda PJ, que é dos últimos 3 meses, cara, que é uma bolada normalmente, dependendo do que for. Cara, existe já medidas protetivas que você pode parcelar isso ou que você pode postergar esse pagamento. Só que eu não dou uma recomendação geral, o que eu falo é consulte o seu advogado ou consulte o seu contador. Porque eles vão saber, eles têm o papel de saber se você é contador, se você é advogado, está assistindo aqui a live, saiba disso, que essa é a melhor maneira que você pode ajudar seus clientes agora. Total, cara, total. Faz muito sentido e a gente vem acompanhando todo esse movimento, principalmente do mercado contábil, já há 2 anos, onde o contador ele começa a se transformar e tem muitos já atuando hoje como se fosse um consultor, com um serviço muito mais consultivo do que sendo aquele burocrata, emissor de guia que existia antes. E a gente vê Exato. que quem adotou essa postura, quem já tinha feito um trabalho de digitalizar a relação com o seu cliente, e o cliente também, né, tem o seu contador também com uma relação muito digital, o contador hoje ele tem uma possibilidade de estar acompanhando não só a parte contábil, mas a parte financeira. E o que a gente reparou foi o seguinte, o contador que já tinha essa tecnologia, por exemplo, usa a conta azul e está vendo o que está acontecendo lá dentro do financeiro do cliente, porque é ali que estão os problemas, não é no contábil muitas vezes, acaba Exato. hoje pegando o telefone, ligando para o cliente de maneira proativa, sabendo exatamente como é que está a situação financeira do cliente e sendo cirúrgico, né? Como aquele médico Exato. na saúde que vai fazer aquela operação na hora certa, o contador também faz aquele toque cirúrgico na hora certa que, cara, você imagina o valor que o cliente vai dar para um apoio como esse que pode significar a vida ou a morte do negócio. Imagina você salvar o teu Exatamente. cliente, né, sendo advogado, sendo contador, né, utilizando de maneira proativa, estando próximo e dando dicas, porque é realmente complexo, né? Você vê essa bando de medidas que foram tomadas, que são sensacionais, né? Acho que no aspecto do governo está tomando elas, mas são difíceis de entender. Muita gente não sabe que dá para postergar ou parcelar imposto. Muita gente acha que talvez o diferimento do Simples Nacional ou de outras coisas que foram feitas, acha que talvez não precisa pagar nunca mais, daqui a pouco tem uma surpresa em outro que vai vir uma conta maior para Exatamente. pagar. Então, assim, contar com Exatamente. especialistas é fundamental e tem muita gente que, se você está, pelo aspecto geral, se é contador, se é advogado, tem tempo, cara, ajuda que essa conta vai gerar muito valor lá na frente, porque você vai ter a capacidade de salvar muita empresa nesse momento. Exato. E assim, até queria parabenizar você, a gente usa o Conta Azul lá no Gestão 4.0. Cara, a Legal. ferramenta é sensacional. Nesse momento que a gente, na hora que começou, né, isso daí eu já entrei nele, cara, exportar todos os dados, e logicamente que ter um contador bom, imputando as coisas da maneira correta, a gente tem um time ali que suporta a gente bem, foi fundamental para a gente entender realmente, cara, em que posição que a gente está, em que posição que a gente não está, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, que nem você disse, ser cirúrgico aí. Então, cara, Conta Azul, nesse momento, tem sido excepcional. E daí uma outra coisa que eu falo, né, que muita gente já deve ter recebido no WhatsApp ou visto no Instagram, que você falou lá no começo, né, tem uma frasezinha, né, o que fez, qual foi o maior impulsionador da transformação digital no seu negócio, né? Daí tem o primeiro CEO, segundo CTO, terceiro CIO e quarto coronavírus. Né? Então, o maior impulsionador das transformações digitais que a gente está vendo hoje está sendo esse momento de crise que, de novo, né, muitas pessoas estavam na zona de conforto, não achava que essas ferramentas de fato poderiam dar mais eficiência, ser canais novos de venda, ser canais novos de contato, e sim então, pense nisso agora, nesse momento, e principalmente depois que tudo isso passar. Fantástico.
Bruno, cara, muito obrigado pelo teu tempo, cara. Foi incrível esse papo, muita coisa legal. Tenho certeza que quem acompanhou e quem vai ver depois vai tirar muito proveito de tudo que foi falado aqui. Sei que você está também muito corrido aí, cheio de coisa para fazer, então te agradeço por tirar esse tempo, estar aqui com a gente hoje, foi muito bom. Cara, mensagem aqui, tem advogado também acompanhando. Ou seja, cara... Corta. Cortou um pouco aí. Desculpa, cara. Vamos ver se Não foi melhora nada. aqui. Não, Mas, foi, bom, foi. o que você tem de mensagem final, então, para essa turma que está enfrentando uma série de desafios nesse momento? O que tem que estar na cabeça dessa galera nesse momento? Tá, primeiro eu que agradeço aí pelo convite, grupos aí de empreendedores, mas no fim do dia, no dia a dia a gente tem pouco espaço para se conversar, né, e se reunir. Acho que Verdade, uma verdade. surpresa legal no fim do ano passado foi, né, que a gente se encontrou, um Foi, senta no atrás do avião. outro no avião, indo lá para Vitória, cara, legal pra caramba, trocar uma puta ideia legal. E é uma mensagem aqui para quem está no meio aí dessa loucura, fica tranquilo, respira, as coisas têm jeito, a gente é capaz de fazer muito mais do que a gente acredita que a gente é. É importante você ser muito transparente na comunicação com todos os seus stakeholders, sejam seus clientes, sejam seus fornecedores, e acima de tudo, para dentro da sua empresa. Agora é a hora de você assumir o papel de líder e falar, tranquilizar as pessoas e ser claro, honesto, transparente e cirúrgico nas coisas que você fala. As pessoas entendem o momento que a gente está passando, as pessoas entendem que vão ter que abrir mão do que antes era dado como status quo. Todo mundo está aqui para se ajudar. Não tenta ficar brigando eles contra nós ou nós contra eles. Agora é um momento de se unir. Eu falo assim, é se unir como população. Tem muita gente criticando os nossos governantes que não estão alinhados, e de fato eles não estão. Mas a gente, como iniciativa privada, é que vai conseguir fazer o Brasil andar para frente. Então, ajude o próximo, ajude o pequeno, que nem o Vinícius bem falou no começo, ajuda as pessoas que você possa, se você tem condição, que estão perto de você, foca no seu negócio, mantém as coisas muito simples, não tenta ficar inventando moda agora, mantém as coisas simples e executa. Executa, 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 mas com calma. Porque nada adianta se você ficar apavorado, só vai piorar. Não é só você que está passando isso, muita gente está passando isso, então tente encontrar outras pessoas da sua profissão, se você é empreendedor do seu setor, para trocar. Acho que o mais importante agora é trocar, pôr para fora essas angústias. Se precisar ir para um psicólogo, psiquiatra, o que for, vai, conversa, põe para fora. Agora é um momento de calma e aproveita também que, como a grande maioria das pessoas estão fazendo home office, que esse tempo que a gente tem, mesmo tocando as nossas empresas e controlando o dia a dia da loucura, é um momento de estar perto do próximo, né, da esposa, do marido, dos filhos, e nem sempre a gente tem uma oportunidade tão boa quanto essa na vida. Então, no meio de toda essa loucura, sempre tem aí o lado positivo, e eu acho que nós, empreendedores, né, Vini, a gente sempre enxerga o copo meio cheio, sempre enxerga as coisas com positivismo. Enxerga as coisas com positivismo, porque vai passar, não vai durar para sempre, é algo de mais algumas semanas aí. Cara, tomem cuidado, álcool gel, mantenham o distanciamento das pessoas, usa máscara se for sair de casa, mesmo que for máscara feita com a camiseta, se cuida, cuidem dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, as pessoas que estão mais em uma situação mais de risco, que não é brincadeira isso, e você só sente quando chega em alguém perto de você, de verdade, o tamanho do problema. Sensacional, encerramento de chave com chave de ouro aí, Brunão. Cara, valeu mesmo, o super papo aqui. E, pô, desejo, cara, tudo de melhor para você. Conta com a Conta Azul, conta comigo. Para todos nós. E a gente tem certeza que a gente sai melhor, mais forte, e pensando diferente também, o lado tecnológico e o lado humano também, né? Acho que, como você bem ponderou aí, tem muito aprendizado, muita coisa boa, muita oportunidade que surge na crise também. Eu tenho certeza que a gente vai sair melhor e mais forte depois que tudo isso passar. Beleza? Boa. Obrigadão, Bruno. Muito obrigado, meu querido. Um abraço. Até mais. Tchau, Um abraço. tchau. Valeu. Galera, pô, muito legal esse papo. O Bruno trouxe várias dicas. Confere de novo o live, volta ele, assiste de novo os pontos principais que o Bruno trouxe pra gente. Muito importante tudo que foi falado aqui. No final, toda crise tem início, meio e fim, tudo vai passar. E a mensagem final do Bruno aí foi sensacional. A gente sai melhor, mais eficiente, mais humano também depois que tudo isso passar. Contem com a gente, contem com a Conta Azul. A gente continua aqui trazendo
bastante informação e conteúdo para todos vocês. Valeu, um abraço para todos.